Pauta 3. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse ao Estadão que a decisão do ministro Luiz Fux de suspender a implantação do juiz de garantias por tempo indeterminado gera insegurança jurídica e desgasta barbaramente a imagem do Supremo. Marco Aurélio quer que o tema seja analisado pelo plenário da Corte o quanto antes. Ricardo Lewandowski foi na mesma linha. Aspas, o Supremo precisa manifestar-se o quanto antes sobre a constitucionalidade do juiz de garantias em favor da segurança jurídica, não lhe cabendo fazer qualquer consideração acerca da conveniência ou oportunidade de sua criação, cuja avaliação compete privativamente ao Congresso Nacional e ao Presidente da República. Na quarta, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também criticou a decisão. O presidente da República, fecho aspas aqui para o Lewandowski. Na quarta, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também criticou a decisão de Fux e chamou a medida de desnecessária e desrespeitosa com o presidente Jair Bolsonaro, o Congresso e o presidente da Corte, Dias Toffoli. Era a isso, Augusto, que eu queria chamar a atenção até no primeiro bloco, quando você falou da consideração do Rodrigo Maia a respeito da recriação de um ministério. Quer dizer, ele fica dando pitaco no Poder Executivo e aí quando o Luiz Fux toma uma decisão que, na verdade, é para corrigir aquela série de gambiarras que o Dias Toffoli havia feito. O Rodrigo Maia vai lá e protege o parlamento, né, contra a ingerência de outros poderes. E ele está lá dando seu pitaco toda hora sobre a maneira de organizar a esplanada dos ministérios. Né? E a pose de primeiro-ministro, né, ele capricha nessa pose aí, não faz com que a gente esqueça que quem está falando é o Botafogo, do Departamento de Propinas da Odebrecht. Conforme a fala, conforme as aspas aí, é o Botafogo que está falando. Exatamente. A gente falou no primeiro bloco, mencionou aí uma declaração do Deltan Dallagnol na entrevista de hoje à Jovem Pan, que era específica sobre o caso da recriação do Ministério da Segurança Pública, mas agora tem uma declaração dele a respeito desse tema do qual a gente está tratando. O coordenador da Força Tarefa da Lava Jato reforçou que a instalação do juiz de garantias é um retrocesso para o país e afirmou que a ideia é um erro do Congresso. Temos um trecho da fala aí, Robson, pode soltar. Na visão dessas pessoas que veem que isso promove uma imparcialidade maior, seria saudável a instituição de juiz de garantias. Eu discordo dessa visão, mas eu admito essa possibilidade. Agora, isso tem que ser inserido em países que têm um sistema de justiça funcional, porque quando o sistema de justiça já é disfuncional, como no nosso país, em que a gente tem 4 instâncias, nós somos virtualmente o único país do mundo com 4 instâncias. O que você faz é inserir uma 5ª instância. Então, para que uma decisão possa ser sustentada e quebra de sigilo bancário, eu preciso no Brasil que ela seja confirmada por outros 4 juízes se a gente instituir o juiz de garantias. Hoje eu preciso que ela seja confirmada por outros 3, isso já é muito difícil, porque, como diz o brocardo popular, cada cabeça uma sentença. Pessoas razoáveis discordam razoavelmente sobre uma série de assuntos. E quando em um habeas corpus é derrubada a decisão de quebra de sigilo, o Ministério Público não pode nem recorrer da decisão no nosso sistema. Então é um sistema que já é enviesado, desequilibrado em favor do réu, protege réus poderosos e você vai estar inserindo mais um fator no sentido desse desequilíbrio. Ou seja, essa mudança, que pode ser positiva, em outros países, certamente não é positiva para o Brasil em razão das peculiaridades do nosso sistema que o tornam disfuncional. Tá aí o Deltan Dallagnol argumentando na mesma linha do que a gente vem argumentando desde que isso foi aprovado no Congresso Nacional no apagar das luzes de 2019, falando aí na divisão da primeira instância em 2 e, portanto, na criação da 5ª instância. E aí o sujeito, o juiz da fase de investigação, que determina aquelas medidas e tal, tudo vai ser avaliado ainda por 4 instâncias. E aí sempre há o mais risco, né, de haver aí um intruso, uma voz discordante, ou quem sabe um juiz mais militante, né, mais querido pelos políticos, mais amigo deles, para tomar uma decisão que possa blindá-los. E isso, obviamente, é uma das razões deles quererem aprovar isso. Eu só queria comentar, Augusto, que o Marco Aurélio Mello, ele atacou aí a decisão do Luiz Fux de suspender isso. E ele estava, antes mesmo da decisão do Toffoli, a decisão anterior, como eu registrei várias vezes nesse programa, querendo que o caso fosse analisado no plenário. E aí ele ataca a decisão do Fux e diz de novo, o tema tem que ser analisado pelo plenário da Corte o quanto antes. Só que o Toffoli, ele estava ali adiando por 180 dias e tal. O Fux, na verdade, está corrigindo e a questão vai chegar ao plenário mesmo. Diga aí. Eu digo, olha aqui, o Estadão de hoje, a manchete do Estadão de hoje, é uma coisa excepcional. Diz o seguinte:
Liminar de Fux desautoriza Toffoli, Bolsonaro e Congresso. Não. O título certo é: liminar de Fux corrige erros de Toffoli, Bolsonaro e Congresso. Ele não desautorizou ninguém, ele tomou uma medida legítima, ele tem o direito de fazer isso e é acusado pelo Marco Aurélio Mello de provocar insegurança jurídica e desgastar a imagem do Supremo. O que desgasta a imagem do Supremo é a presença de um Marco Aurélio entre os 11 do time da toga. O que provoca insegurança jurídica o que provocaria seria a entrada em vigor da lei hoje. Olha que maluquice ele está dizendo, galera. É a suspensão dessa ideia de jirico, repito, é que provoca a insegurança jurídica. Imagina como estariam as comarcas hoje se entrasse em vigor. Era hoje. Hoje isso para ele não provoca insegurança jurídica. Agora também gosto de ver no noticiário, até a turma, que nós já lembramos isso várias vezes aqui, tem a turma que ouve em off, ministros, os de sempre, que eles acabam usando palavras que identificam o autor da declaração. Então eles querem proteger a fonte com anonimato e entrega. Tem um ministro que se declarou estupefato com a decisão do Luiz Fux. Quem é que fica estupefato? É quem deixa o país permanentemente estupefato, que é o Gilmar Mendes. Essa palavra ele gosta de usar também, ele causa estupefação cada vez que abre a boca ou dá um voto. Então ele também está bravo com isso. Agora olha aqui, quem pode falar sobre problemas da magistratura, se a gente olhar as coisas com o rigor devido, é só o Luiz Fux, porque só ele é egresso da magistratura. Ele foi juiz de primeira instância, foi desembargador, integrou o Superior Tribunal de Justiça e depois foi indicado para o Supremo. Ele conhece o judiciário de ponta a ponta. Ele sabe o que é prioritário e o que não é. Então ele tem que ser ouvido com respeito por gente como Dias Toffoli, que declarou recentemente que é um perigo entregar uma comarca para esses jovens que não socializaram. Falou direito aí e tomando decisões aí que é coisa para adulto. Ele não conseguiu entrar jovem, não porque faltou na magistratura, não porque faltou idade para ele, tempo de vida. Faltou conhecimento, sobrou ignorância. Então ele se julga preparado certamente para com 40 e poucos anos, que é o que ele tinha, depois de ter se socializado só com a turma do PT, começar a julgar casos importantes fantasiado com uma toga. Então, o Brasil está do avesso. E só lembrando que a insegurança jurídica, né, a gente se refere a ela justamente por causa dessa frase aí do Doutor Dallagnol, antiga, né, cada cabeça uma sentença, quando as regras não estão claras e cada juiz, ministro e tal está decidindo uma mesma questão de maneiras diferentes e você não sabe o que vai acontecer com os processos porque nada está muito definido. No caso da implementação do juiz de garantias, que teria começado já agora nesse mês de janeiro, se não me engano era hoje, inclusive, a data é 23. Hoje, que começaria, se não tivessem essas liminares do Supremo Tribunal Federal, não era nem caso de insegurança jurídica, era um caso de caos verdadeiro. Caos total, principalmente nessas 20%, nesses 20% de comarcas onde só existe um juiz, pelo menos 20% de acordo com os dados atualizados do Conselho Nacional de Justiça. Então seria um caos, uma inviabilidade por falta de recursos humanos e de recursos materiais. Não é nem uma questão de insegurança jurídica, é muito pior, né? Então é preciso analisar bem aí essas declarações muito politizadas de ministros do Supremo também. Zé Maria.
Pois é, olha, essa resposta do Dr. Dallagnol, foi uma pergunta, inclusive, do professor Villa, né? De aplicação de algo semelhante, de um juiz de garantias na Alemanha, né? E a resposta dele foi no centro, né? Ele dizendo que é possível, sim, que é viável um debate assim, sobre uma segurança maior, no momento em que se descobre que a justiça é corrupta, né? E é preciso dar essa garantia ao réu. Mas nós não estamos vivendo um momento que se pode dizer que o judiciário é corrupto, que precisaria de um fiscal do fiscal, ou seja, um juiz do juiz. Não há essa relação aqui no Brasil. Por outro lado, a gente vê que durante os debates no Congresso Nacional foi insistentemente citado o projeto de São Paulo, que não é igual, é um rascunho do que seria o juiz de garantias, e não se pode tomar São Paulo pelo resto do país. Olha, eu acho que não se pode nem tomar São Paulo pelo interior de São Paulo. Em algumas regiões de São Paulo há dificuldades também na justiça. Imaginem outros estados mais pobres, em algumas comarcas que não tem nem mesmo um juiz residente. Não tem juiz em São Paulo, Zé. Um juiz itinerante que vai... Tem comarca sem juiz em São Paulo. Então, assim... Exatamente. Como? Aí iria paralisar. É impressionante, é isso que me leva, Augusto, a falar dessa forma, que muita gente deve se assustar, que às vezes eu fico feliz quando o Congresso não tem quórum e passo a gostar do deputado ausente, porque quando aquele plenário enche, eles só votam contra os nossos interesses e contra o país. Ninguém me convence de que esse tal juiz de garantia não foi inventado no Congresso Nacional, isso não estava no projeto do ministro Sérgio Moro, não estava também no projeto ali que foi articulado no Congresso Nacional por um grupo coordenado por outro ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E não estava, e foi inventado no Congresso Nacional. Ninguém me convence de que isso não se trata de proteção para políticos e tentativa de frustrar aí a própria justiça. Então, é isso. Agora, há um debate aí previsível, que é a história aí do ativismo e da criatividade da justiça brasileira através do Supremo Tribunal Federal. Como pode Dias Toffoli vir e adiar? Ah, não, eu quero aplicar isso daqui a 120 dias. Não pode? Quem 180. Tem que dizer a data da aplicação da lei é o 180. Quem tem que aplicar é o legislador. O Supremo, o presidente do Supremo, não pode dizer, esta lei pode ser aplicada em caso de violência doméstica, não pode ser aplicada, no caso de tribunais superiores, não. Quem tem que definir isso é o legislador, mas é que sai do Congresso Nacional uma peça tão horrorosa, tão ruim, que acaba aumentando o apetite da própria justiça a fazer esse tipo de situação. Eu acho que foi a medida correta do ministro Luiz Fux parar para pensar. Né? Vamos analisar isso e levar para o Supremo Tribunal Federal, plenário, 11 ministros. A decisão... E ali haverá um debate sobre... Não, pode falar, Zé, desculpe. Agora levar para o plenário analisar a constitucionalidade desses... Não dá para aplicar, mas o plenário vai analisar a constitucionalidade. Agora, isso aí que eu ouvi aqui, os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, eles falam, mas não praticam. É sobre insegurança jurídica. Os políticos reclamam, no mundo jurídico um debate assim, uma lei a ser aprovada na Câmara, ela tem que passar pelas comissões, ser aprovada por maioria no plenário da Câmara, depois transferida para o Senado, uma grande articulação, votada em comissão, aprovada no plenário do Senado, vai ao presidente da República, houve um grande debate jurídico, o presidente sancionou, aí vem um ministro de uma canetada de plantão e considera a lei inconstitucional e suspende. Isso está errado na avaliação de juristas, mas pela Constituição e pelas legislações vigentes, é assim, é isso. O ministro Fux tem razão, ele está no direito dele, pronto, enquanto não mudar esta ordem, né? E outra coisa... É por isso que tem no Congresso uma emenda que tenta acabar com a possibilidade de um
um ministro suspender uma lei. E é o seguinte, vai ser discutido, a decisão final caberá ao plenário, então eles vão ser obrigados a discutir, não está encerrado o assunto, não. O que eles não podem é apurar ali nas catacumbas, né, da Praça dos Três Poderes. E eu só tenho que lembrar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a criação dessa figura do juiz das garantias. Foram novos obstáculos à prisão preventiva, também estavam entre os jabutis ali inseridos no pacote originalmente anticrime do Sérgio Moro, e a limitação à delação premiada, sobre a qual o Sérgio Moro falou aqui, porque tem narrativa agora que celebra a derrubada do Luiz Fux como uma grande estratégia do Jair Bolsonaro ao sancionar, né? Então ele sanciona e depois a militância quer o crédito pela derrubada temporária aí do Fux, que ainda vai ser analisada pelo plenário. Aí não dá.